Olá, meu nome é Luiz Henrique, eu sou conhecido como Golias e hoje eu vou explicar para vocês a mecânica do ciclo de Calvin. Este processo utiliza a energia solar junto com o dióxido de carbono, fazendo uma energia química. Neste processo ocorre a liberação da água e do gás oxigênio. Não se esqueça do composto orgânico, que é a glicose. Resumidamente, plantas e algas utilizam 6 moléculas de gás carbônico para que consigam fazer o processo da fotossíntese. Resumidamente, para que ocorra o processo de fotossíntese, as plantas e as algas verdes utilizam 6 moléculas de gás carbônico junto com a água e a energia solar. 6 moléculas de gás carbônico combinado com 12 moléculas de água, aliado a pigmentos fotossintetizantes, são capazes de formar a glicose. A produção dessa molécula de glicose liberará no meio moléculas de água e de oxigênio. Através das folhas, as plantas conseguem absorver a luz solar a partir de pequenas substâncias que têm a capacidade de se abrirem e de se fecharem, conhecida como estômatos. Essas estruturas, elas são responsáveis para que haja a captação da luz solar, a captação do gás carbônico e, quando necessário, essa estrutura ela pode também se abrir para que haja a transpiração. O gás carbônico, após adentrar na planta pelos estômatos, o CO2 ele se difunde pela planta, chegando até o estroma dos cloroplastos. É esta onde ocorrerá o ciclo de Calvin. Na primeira etapa do ciclo de Calvin, uma enzima chamada rubisco, ela catalisa o CO2 a um açúcar com 5 moléculas de carbono, esse conhecido como ribulose bifosfato. Entretanto, esta molécula com 6 carbonos ela é altamente instável. O que ocorre é que rapidamente ela é dividida, formando 2 compostos, chamado 3-fosfoglicerato. Ou seja, para cada carbono que adentra o ciclo de Calvin, é produzido 2 moléculas de 3-fosfoglicerato. Na redução desta molécula, o ATP e o NADPH são utilizados para que haja a redução para um gliceraldeído 3-fosfato, molécula que recebe esse nome devido a um elétron doado pelo NADPH. O estágio de redução do ciclo de Calvin utilizará o ATP e o NADPH para reduzir o 3-PGA a uma molécula de 3 carbonos. Este processo utilizará 2 etapas. Primeiro, cada molécula de 3-PGA irá receber um grupo fosfato do ATP, fazendo essa se tornar uma molécula duplamente fosforilada, se tornando a 1,3-bifosfoglicerato. O segundo passo é que essa molécula ela será reduzida. Recebendo 2 elétrons do NADPH, a 1,3-bifosfogliciraldeído será reduzido a um açúcar com apenas 3 carbonos, conhecido como gliceraldeído 3-fosfato. A segunda etapa é que cada uma dessas moléculas será reduzida. Recebendo 2 elétrons do NADPH, esses açúcares eles retornarão a ser açúcares mais simples, de apenas 3 carbonos, se tornando o gliceraldeído 3-fosfato, após perder um de seus grupos fosfato. Esta etapa produzirá NADP+, e fosfato como subprodutos. O ATP e o NADPH utilizados no ciclo do Calvin são produtos vindos da fase clara, ou seja, a primeira etapa. Sendo assim, a energia provinda do ATP, junto com o potencial de redução do NADPH, são produtos vindo da luz solar. Essas que são extremamente importantes para que o ciclo de Calvin seja sempre um ciclo fechado, conseguindo se manter constante a todo tempo. Do outro lado, o ciclo de Calvin produzirá os ADPs e os NADP+, que são moléculas essenciais para que haja um substrato para as reações fotodependentes. Nesta reciclagem, algumas moléculas de G3P serão utilizadas para a formação de glicose, enquanto outras retornarão a ser rubisco. Essa regeneração requer ATP e uma cadeia complexa que possibilitará o G3P sair do ciclo se tornando uma glicose. Desta forma, quando 3 átomos de carbono entram no ciclo, são produzidas 6 moléculas de G3P.
Desta forma, o ciclo torna-se completamente inviável, tendo em vista que apenas uma dessas moléculas sairá do ciclo, produzindo a glicose, e as outras 5 serão reutilizadas, inclusive na Rubisco.